Vamos lá, pessoal. Vamos conversar aqui a respeito de um assunto muito importante. Quero falar com você a respeito das tutelas, né? A tutela de urgência. Uma pergunta, professor Júlio, vou pedir tutela de urgência em uso capião. Eu vou pedir para o juiz uma liminar. Eu escuto muitas coisas aqui que eu fico pensando, hein? Eu fico pensando, poxa vida, hein? O colega advogado poderia estudar um pouquinho mais, né? Tem que parar para pensar. Pensa comigo aqui. Juiz, eu quero uma tutela antecipada para poder ser dono. Não existe isso, gente. Como que o juiz vai falar numa ação declaratória de uso capião? O juiz vai falar assim, você é dono, viu? Por enquanto, tá? A hora que chegar ao final, eu posso voltar atrás. Isso não existe, isso envolve muita coisa. Envolve direito registral, direito de propriedade. Então, cuidado. Não dá para pedir o pedido principal. Não é correto. Não é compatível pedir tutela antecipada do pedido propriamente dito do uso capião. Isso não existe. Eu posso pedir tutelas provisórias, medidas cautelares para assegurar o pedido. Eu posso pedir uma suspensão de uma emissão na posse, eu posso pedir o bloqueio, né, de uma matrícula, ou seja, uma verbação premonitória. Então, eu posso fazer vários pedidos de urgência para proteger o meu pedido de uso capião, mas jamais vou conseguir, porque é totalmente incompatível, absurdo, pedir uma tutela provisória em uso capião. Não tem lógica, é uma ação declaratória. Quando você pede uma tutela provisória em uso capião, você nunca vai ter sucesso, vai ter êxito, porque não teria sentido o Poder Judiciário falar, você é dono por enquanto, até a decisão definitiva. Eu sou dono por enquanto, então eu posso vender o imóvel. E aí, se eu vou perder a ação lá na frente? Então, não tem lógica. Cuidado, tá? Eu falo, sempre antes de a gente pedir alguma coisa, nós temos que parar para contar até 10. É a mesma coisa pedir audiência de conciliação para interdição. Já pensou? Você está querendo interditar alguém, você vai pedir uma audiência de conciliação para forçar um acordo, fazer um acordo, ou da Lua. Você aceita fazer acordo? Ah, não, se fosse a Rutinha, eu faria. Mas como a Raquel é ruim, eu não vou. Não tem lógica, né? Para quem assistiu a novela Mulheres de Areia. Não tem lógica pedir audiência de conciliação e mediação num caso de interdição de capacidade. E a mesma coisa no uso capião, não tem lógica pedir a tutela antecipada de uma ação declaratória. Cuidado, gente, cuidado. A mesma coisa, outro absurdo que eu vejo é o advogado que faz dentro da defesa o uso capião. Vou fazer o uso capião dentro da contestação. Isso é um maior erro. É um erro grave, gravíssimo. Por quê? Porque como que o juiz vai falar, não vou dar a reintegração de posse e aí o réu ainda é dono, viu? Pode registrar, viu, réu? Meu querido, eu passei aqui, toma um café comigo. Não tem lógica, né? Não tem lógica. Eu vou usufruir do capião em matéria de defesa usando a súmula 237 do Supremo. Eu vou usufruir de matéria de defesa do capião para fortalecer o embargo de terceiro, para fortalecer a minha defesa contra uma ação de reintegração, uma reivindicatória. É claro que eu vou. Súmula 237 do Supremo. O uso capião poderá ser arbítrio em matéria de defesa, mas jamais eu vou fazer uso capião dentro da contestação, numa reconvenção. Isso não existe, é um pedido declaratório. Aí é um pouquinho de conhecimento processual que a gente precisa tomar cuidado também para não errar, tá? Quando eu falo de tutelas provisórias, é o gênero de duas espécies. Nós temos de um lado a tutela de urgência. Tutela de urgência é o próprio pedido antecipado, não cabe no uso capião, é incompatível. E temos a medida cautelar. Medida cautelar eu vou pedir, de fato, um pedido para proteger o processo, a situação. Então, eu posso pedir uma verbação premonitória, antecipação de uma perícia, uma audiência de instrução e julgamento. Claro que eu posso pedir, né, provas incidentais. Eu posso usar, devo usufruir, tá bom? As tutelas provisórias, gente, elas buscam resolver uma crise processual relacionada ao tempo. É verdade. Essa crise temporal, como é chamada, eu falo no meu livro. Em outras palavras, a parte do processo não pode, por algum motivo, aguardar a decisão definitiva. Então, eu peço a antecipação da tutela para que a cirurgia seja feita. Eu peço a antecipação da tutela para que meu nome saia o protesto, saia aquele bloqueio, aquela negativação, e eu consiga fazer o financiamento. Porque foi uma negativação indevida. Então, o processo vai correr. Eu peço a tutela antecipada de um divórcio, mas continua com a partilha de bens, um exemplo. Então, tem vários cenários diferentes, direito civil, direito consumidor, direito imobiliário. Eu posso e devo pedir tutela antecipada. Mas quando nós falamos de uso capião, não. A resposta é não. Então, o CPC 2015 acabou com o livro processo cautelar. Hoje nós não temos mais um processo cautelar. Hoje o pedido é feito dentro do processo comum, do processo especial. Algumas medidas cautelares foram redistribuídas e a ideia foi criar um regime único de tutelas provisórias.
inclusive surge a tutela de evidência, que é uma situação pronta, uma situação que já deveria ou tem um julgado pronto. Tá? Então, cuidado em relação a isso. Eu trago para você desejar que é muito importante conhecer a diferença entre tutela provisória e tutela definitiva. Tutela definitiva é o próprio pedido, né? Então estamos falando do próprio pedido. A distinção entre as tutelas sobre cada pedido, uma é provisória e a outra é definitiva, é o próprio pedido. Se dá pela estabilidade, pelo grau da cognição, chamada cognição. A tutela definitiva, gente, ela tem aptidão para coisa julgada. Ela gera coisa julgada. E se funda em cognição exauriente, né, que é o nome dado. A cognição exauriente ocorre quando o julgador conhece o fundo, de fato, de forma aprofundada a demanda, conhece tudo sobre o caso, ou seja, uma análise aprofundada. Então, o juiz vai dar uma decisão de mérito. Agora, quando o juiz dá uma tutela antecipada, ele não conhece o caso assim. Muitas vezes não houve nenhum contraditório, não houve análise de provas. É uma decisão provisória que pode ser modificada por agravo de instrumento ou pelo próprio juiz, né? Por isso, a decisão em cognição sumária tem aptidão para constituir coisa julgada material. Eu trago para você que a tutela provisória, gente, contudo, funda-se, sim, posso dizer que funda-se em cognição sumária, ou seja, em contraposição à cognição ausente. A cognição sumária é na hipótese da análise superficial dos fatos e provas do processo. Em outras palavras, o julgador analisa os fatos e as provas no estado em que se encontram, sem aprofundar-se, tá? Por isso, a cognição sumária não tem aptidão para formar coisa material, coisa julgada material, isso é fato. A tutela provisória ela pode ser satisfativa, ou seja, certifica ou efetiva um direito, ou cautelar. Ela cria condições para que a parte possa evitar o seu direito, né? Evitar, efetivar o seu direito, ou evitar o perecimento do seu direito, tá? Retificando aqui. No CPC, a tutela antecipada, gente, ela é a tutela satisfativa, ou seja, é o próprio pedido. A tutela cautelar é a tutela chamada assecuratória, para resguardar o pedido. Tanto a tutela provisória como a tutela cautelar, a medida cautelar, são tutelas provisórias, são as filhas da mesma mãe. Elas podem ser incidente, ou antecedente, antes da ação. Quando nós falamos de incidente, nasce junto com o pedido, ou após o pedido da tutela definitiva, e por isso não enseja o pagamento de custas do processo como era antes, né? Antecedente nasce antes do pedido da tutela definitiva. Isso significa que a parte que ajuiza a determinada ação especificamente para postular pela tutela provisória, nós temos esse quadro de antecedente. Quando nós falamos em relação aos fundamentos que autorizam a sua concessão, a tutela provisória poderá ser de urgência, né, que trata-se de tutela que funda no perigo, e de evidência, aquela grande novidade do CPC, o juiz, quando vai julgar, o juiz, a juíza, se tiver um caso que tem súmula vinculante, incidência de demandas repetitivas, é um caso que já tem uma resposta, ele antecipa o julgamento, de certa forma, aplicando tutela de evidência. Claro que o advogado vai usar isso como fundamento, vai pedir isso, né? Então, é importante também. É importante também, gente, observar que a tutela provisória de urgência poderá ser satisfativa ou cautelar, tá? Então, isso também é importante. Eu trago para você outra informação, contudo, a tutela provisória de evidência sempre será satisfativa. Guarde isso, uma dica interessantíssima, um pulo do gato. Além disso, a tutela antecedente é sempre de urgência. Em outras palavras, não há tutela de evidência antecedente, tá? Eu trago para você também que a tutela de evidência é sempre satisfativa e incidental. Então, também ponto importante. Existe o enunciado 163, que traz o que para nós, né? 163, enunciado do FONAGE. Os procedimentos de tutela de urgências requeridos em caráter antecedente, nas formas previstas do artigo 303 a 310 do CPC 2015, são incompatíveis com os sistemas do juizado especial civil. Então, esse enunciado esclarece muito bem que não cabe no juizado em regra. Nós temos a exceção em algumas situações, mas em regra não cabe. A tutela de antecedência, ela será sempre requerida por meio de petição inicial própria, né, simplificada, depois eu vou emendar, aditar. Então, é um detalhe importante também. No período de suspeição do processo, a tutela provisória mantém seus efeitos. E a decisão de suspeição do processo, a tutela provisória mantém os seus efeitos de fato. Ou seja, a decisão em que concede a tutela provisória é recorrível através de agravo de instrumento, em regra, por meio de agravo de instrumento, o artigo 1015 do CPC.
É importante também, gente, que o juiz, isso nós temos que deixar claro aqui na aula, que o juiz poderá determinar as medidas que considerar necessárias para a efetivação da tutela provisória. Isso aparece no 297 do CPC. E aí eu trago para você que trata-se de domínio, né? Ou trata-se também de denominado poder geral da efetivação da tutela provisória. Esse é o termo mais utilizado pela doutrina. A efetivação, gente, segue, para você entender bem, no que couber o cumprimento provisório da sentença. Essa é a regra. E por isso, como no caso do cumprimento de sentença provisória, a responsabilidade será objetiva por eventual dano causado, tá? É curioso também, gente, observar que qualquer tutela provisória, inclusive a cautelar, dependerá sempre de requerimento da parte. A parte tem que pedir, tá? Então, isso é importante, hein? Até porque a parte poderá responder objetivamente por eventual dano causado. E também é possível a concessão de tutela de urgência ou evidência contra a fazenda pública, tá? Outra questão importante. A concessão da tutela provisória na sentença ou sua confirmação faz com que eventual recurso de apelação seja recebido apenas no efeito devolutivo. Essa é a regra sem efeito suspensivo, tá bom? Isso é importante. Voltando para a tutela de evidência, que também é um tema muito importante para qualquer título, né, de ação, inclusive os campeão, a tutela de evidência é o julgado pronto. É o julgado pronto. Eu trago para você que a tutela de evidência existe a incidente e a satisfativa. A tutela de evidência pode ser formulada pelo autor e pelo réu. As hipóteses de concessão da tutela de evidência, que é a novidade do CPC, artigo 311, esclarecem muito bem situações dos incisos do 311. E aí eu trago a primeira. O abuso de direito de defesa, ou manifesto do propósito protelatório. O réu só fica enrolando e não se defende. Então pode o juiz falar, chega, vou julgar agora, tutela de evidência. Cabe numa outra situação, tutela de evidência, comprovadas apenas os documentos se houver tese firmada, né? Nos casos repetitivos, se tem súmula vinculante, ou casos repetitivos, jurisprudência forte, o juiz pode julgar também. E também pode aplicar a tutela de evidência, o juiz, a juíza, se tratar de pedido repercutório, fundado em prova documental também. A petição inicial, se ela for instruída com prova documental suficiente dos fatos constituídos do poder, do direito do autor, na verdade, ou que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvidas razoáveis, é onde o juiz vai julgar, né, vai julgar de forma procedente o caso. Eu trago para você, então, é muito importante conhecer quando cabe a tutela provisória e nesse cenário, a tutela de evidência. Outro enunciado que me chama a atenção, que eu quero explicar para você, que nos interessa muito, é o enunciado 47 da primeira jornada de direito processual, do CJF, que esclarece que a probabilidade do direito constitui requisito para a concessão da tutela de evidência fundado em abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório por parte contrária. Isso quer dizer, se o réu só enrolar, o juiz pode se invocar e pedir antecipação do julgamento, porque a tutela de evidência é uma espécie de antecipação do julgamento, né, gente? É uma espécie, sim. Então, tema importante também. Além disso, gente, cabe tutela de evidência no âmbito do mandado de segurança, conforme enunciado 49 da primeira jornada de direito civil. O poder geral da cautela será mantido no CPC 2015, isso aparece no enunciado 31 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Também, outra regra importante, está dentro da jurisprudência, da doutrina, é possível a estabilização negociada dos efeitos da tutela. Isso aparece no enunciado 32 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis também. E também é possível a defesa da administração que contraria enunciado da própria administração. Portanto, nesse caso, cabe a tutela de evidência, também enunciado 34 do Fórum Permanente de Processualistas, tá? Eu trago para você que a tutela provisória de urgência, de fato, é a filha, né? Tutela provisória. Na verdade, é a mãe, e aí vem as duas filhas. Tutela de urgência, medida cautelar. Do outro lado, a tutela de evidência, a grande novidade. Falar em tutela provisória de urgência nos leva, gente, a entender que a tutela provisória de urgência é a tutela, o pedido, diferente da tutela de evidência, que pressupõe a existência do perigo. A legislação brasileira, o artigo 300, delimita como requisitos da tutela de urgência, isso é importante, a probabilidade do direito, o perigo do dano, o risco no resultado útil do processo, e muito embora não esteja expresso no Código, inclui-se também o perigo do ilícito, que poderá ser confrontado pelo pedido da tutela inibitória.
Há um regime jurídico único para tutela antecipada e tutela cautelar. O juiz poderá exigir caução real ou fideus usuário, isso acontece muito na... que é mais que o despejo, né? Ação de despejo, que é uma ação de direito imobiliário, tem que ter caução para poder conseguir despejo em tese liminar, né? Em sede liminar, em virtude da caução. Então, é um grande exemplo. Então, trago para você. Aliás, gente, em qualquer espécie de tutela provisória, poderá o juiz exigir caução, tá? Isso é importante, qualquer espécie. Até porque a parte responderá objetivamente por eventual dano causado. A tutela de urgência, gente, ela pode ser a liminar antes de ouvir o réu ou após a justificação prévia. Depende do entendimento do juiz. A tutela de urgência antecipada não será concedida se houver perigo de irreversibilidade. Então, cuidado com isso, hein? Por isso você não consegue, muitas vezes, você pede e não consegue a tutela. Por isso muito advogado não sabe trabalhar com liminar. Muito advogado e advogada não sabe trabalhar com tutelas provisórias, porque ele esquece que a tutela de urgência antecipada não será concedida, deferida, se não houver perigo de irreversibilidade. Então, ponto importante, você tem que provar isso. Também quero deixar claro aqui que o pedido de tutela trata-se de um requisito negativo específico. Negativo, pois não pode existir, de fato, a irreversibilidade. Né? Então, é um requisito negativo. Segundo o enunciado 31 do Fórum Permanente de Processualistas, o Poder Geral de Cautela está mantido no CPC 2015. Para a doutrina, o Poder Geral de Cautela está no artigo 301 do novo Código de Processo Civil. Então, fique atento em relação a isso. O CPC 2015, gente, tornou-se possível o pedido de tutela, o pedido isolado para a concessão de tutela antecipada. Em outras palavras, a parte ajuiza uma ação apenas para conseguir a tutela antecipada, e a ideia é respaldar a parte em situações de urgência, o que exige providência, né, imediata, sem probabilidade, de fato, de elaborar de forma detalhada a petição, por exemplo, obtenção de documentos mais robustos, é uma saída, né? Então uma peça mais simplificada que depois eu vou emendar. Então isso é importante. Por isso o pedido será feito por meio da petição inicial, mas simplificada. Então é importante deixar claro lá que é uma tutela antecipada, senão depois o juiz vai confundir, né? Vai falar, vai pedir para emendar. Tem que tomar cuidado. Deixar claro o pedido da tutela de urgência e a indicação também do que será pedido na tutela definitiva. Fale isso, também é um pulo do gato para você conseguir. O valor da causa será recalculado, né? Somando-se, inclusive, ao pedido relacionado à tutela final, tá bom? Isso é importante. Observe que a obrigação da parte é apenas indicar, pois quais são os pedidos que serão feitos oportunamente em tutela definitiva. Então, isso também é interessante, também necessário. Então, dentro desse estudo, aí sim, eu acho que agora dá para a gente trabalhar com mais tranquilidade em relação às tutelas. Eu trago para você que o réu será citado para contestar a ação em 5 dias a indicar as provas que pretende produzir em relação ao juiz, que poderá conceder a tutela sem oitiva da parte contrária e após audiência justificativa prévia ou mediante caução. Caso não conteste, será considerado revel, hipótese que o juiz decidirá em 5 dias também. Já o autor, gente, tem o prazo de 30 dias contados da efetivação da liminar para apresentar os autos no pedido principal, artigo 308 do Código de Processo Civil. Não será preciso recolher custas novamente também, tá? Cabe fungibilidade? Cabe. Existe o princípio da fungibilidade recíproca e na tutela antecipada cabe sim, é muito bem visto. Artigo 309 esclarece que a eficácia da tutela cessa se a parte não realizar o pedido principal em 30 dias. Eu estou falando aqui do pedido da medida cautelar, tá? Da tutela antecipada antecedente não é 30 dias, ok? Então, isso é importante também, senão a gente faz confusão, ok? Legal, eu agradeço a você, espero você na próxima aula e até a próxima aula. Um abração.